Fala, fala, gente, boa noite. Gente, olha, essa semana eu tive uma situação bem inusitada. Eu atendi dois pacientes sequenciais de uma patologia que talvez para muitos seja extremamente rara. E essa patologia ela se mostrava principalmente com manchas na pele. E lembra, eu sou ortopedista. E a gente está falando de mancha, tá? Mas sem muitas delongas, essa mancha, neste caso, significava uma doença chamada neurofibromatose. E falando de mancha, eu podia já direcionar para dermato, que está aqui, a doutora Raíssa, que já já vai se apresentar, mas não vou. Eu vou fazer mais difícil. Neurofibromatose começa com neuro. E, doutor Nadson, fala um pouco para a gente o que é essa tal de neurofibromatose. Então, Bernardo, é prazer poder estar aqui com você. A neurofibromatose vai ser uma condição genética, né? E que já tem muito tempo que foi descrita. A primeira descrição, né? Que aí lembra lá que o pessoal até comentou nos seus posts sobre o von Recklinghausen, que foi a primeira pessoa que descreveu de maneira mais adequada essa condição. Ele era patologista, então não era nenhuma das nossas especialidades aqui. E em 1882, mais ou menos, ele descreveu exatamente isso. Mancha que ele colocava, né, café au lait, que seria o café ao leite, mas com alterações neurológicas. Isso que era o que mais chamava atenção, porque na verdade você tinha alterações dos nervos e que geravam repercussões bem significativas para os pacientes, desde alterações motoras até alterações cognitivas. E isso chama muita atenção porque, em sendo doença genética, você recrutava famílias que tinham alguma coisa ali neurológica, seja um braço fraco, uma perna meio dura, como se tivesse um AVC, e até realmente uma dificuldade do aprendizado. Isso era do pai, da mãe, do filho, dos irmãos, e isso se perpetuava por outras gerações. Entendi. E com esse nome, provavelmente, esse rapaz, ele era de Feira de Santana. Ah, não, não, não. Nosso amigo era um patologista ali alemão, na época ali que a Alemanha ainda era um pouco ali misturada com Estrasburgo, um pouquinho do leste da França. Ele estudou, né, na Alemanha, depois veio para a França, onde ele realmente virou assistente, e depois ficou ali no meio, entre França e Alemanha, lecionando patologia. Então foi um cara que, na verdade, começou com patologia. Era talvez a quinta especialidade para estar aqui no bate-papo com a gente hoje. Caberia bem, caberia bem. Doutor Nadson Bruno, que trabalha com neurologia clínica, obrigado por essa explanação inicial. Então, eu posso dizer que o paciente ele vai ter primordialmente manchas e esses neurofibromas, é isso? Exatamente, assim, começa com isso, mas a gente sabe que tem muito além, né? Então, assim, as descrições são inúmeras e hoje, inclusive, quando a gente consegue, né, na época do von Recklinghausen não tinha imagem, né, não tinha tomografia, não tinha ressonância, a gente vê que tem muita coisa que vai além disso. Explicando, inclusive, por que o paciente às vezes pode ter epilepsia, por que o paciente tem alterações dentro do cérebro que são muito inusitadas, inclusive com hidrocefalia, né, mais água ali dentro do cérebro. E a gente vai ver, né, que ali olho também tem a ver com o cérebro, mas tem muito mais coisa que é afetada e tenho certeza que a doutora Jéssica e a doutora Raíssa vão saber falar isso de maneira aí muito bem explicada, né, muito didática para a gente, com certeza, hoje. Eu já vi que em alguns lugares aparece como uma doença de proliferação amartomatosa. Isso seria a descrição de algumas das lesões que aparecem tanto nos nervos, quanto na pele, quanto no olho. Agora, doutora Raíssa, se eu falo que um paciente tem essa tal dessa mancha com essa cor café com leite, então ele tem neurofibromatose?
Bom, obrigada pelo convite, Bernardo. Então, a mancha café ao leite, na verdade, ela é super comum, né? Ela pode acometer até 25% de pessoas sadias. Geralmente são pacientes que a gente chama de fototipo mais elevado. Então, são pacientes morenos. Às vezes, os bebês nascem com essa manchinha, ou desenvolvem nos primeiros 2 anos de vida. Mas o que a gente repara é que sempre é um número reduzido de lesões. Então, assim, a mancha café ao leite, ela não é patognomônico, né, que a gente fala. Ela não dá o diagnóstico da doença. Mas a partir do momento que a gente vê que tem uma quantidade de lesões grandes, então a partir de 6 lesões, outra coisa que a gente vê é tamanho dessas lesões mesmo. Então, em crianças, por exemplo, menor de 6 anos, se a gente tem 6 lesões que são maiores do que meio centímetro, a gente começa a pensar que isso pode estar relacionado com alguma síndrome. Já em crianças mais velhas, né, adolescentes, essas lesões seriam aí maior do que 1,5 cm. Então, assim, não é um estigma da doença, é um critério que está presente na maioria das pacientes com neurofibromatose, mas não é uma coisa que está ligada diretamente. Tá, agora me dá uma dica. Essa mancha de café com leite tem alguma coisa a mais? Ela é contagiosa? Se eu tocar, eu pego? Ela coça? Ela Não, dói? Não, nada disso. não. A mancha café ao leite, ela é simplesmente uma manchinha, tá? Um depósito aí de pigmento na derme. E aí, nesse tipo de paciente, a gente vê uma localização um pouquinho diferente também, que são as efélides, as sardinhas nas axilas. Então, se a gente vê uma criança aí com muita manchinha café ao leite, com muitas localizadas na axila, a gente já tem que acender um alerta para pensar na síndrome. Entendi. E se não me falha a memória, essa mancha também pode aparecer no olho. E aí, um residente me perguntou se era, gente, lembra que eu sou ortopedista, se era na parte branca ou se era na parte colorida. Doutora Jéssica, esclarece isso pra gente. Onde é que aparece a mancha no olho? Sim, a gente encontra assim. No olho, a gente pode ter os neurofibromas, né? O mesmo neurofibroma que a gente pode encontrar espalhado pelo corpo, né, nas articulações, a gente pode ter nas pálpebras, principalmente, faz os neurofibromas nas pálpebras, e na órbita, né, que aí o doutor Nádia vai me ajudar nessa, a gente pode ter um achado que é o glioma do óptico. Então, sempre que a gente pensa em neurofibromatose, eu vou para o que a Anissa trouxe, a gente não necessariamente, por exemplo, a ausência do nódulo limite, que é o primeiro sinal que a gente vê, exclui, mas eu já tive, por exemplo, pacientes que a gente não tinha nódulo limite, mas a gente tinha mancha de café ao leite, a gente foi para lá, para a ressonância, a gente achou que foi o glioma de nervo óptico. Então, os acometimentos palpebrais e orbitários e os acometimentos da íris caracterizam as manifestações da neurofibromatosis. Entendi, não, excelente explanação. Excelente explanação. E Nadson, na hora que a gente fala desses pequenos tumores que podem aparecer, o neurofibroma que aparece em outros lugares do corpo. Estão me ouvindo? Tô ouvindo, perfeito. Tá. Os neurofibromas que aparecem em outras partes do corpo, eles de fato são tumores ou são espessamentos do nervo? O que é o neurofibroma, Nadson? Então, perfeito. Isso que é a condição genética, né? Então, a doença se caracteriza exatamente porque essa mutação genética faz o nervo que aí a gente tentando explicar de maneira mais simplificada, né? É uma célula, né? O neurônio ali, e ele é revestido por uma bainha em todo o neurônio para poder transmitir a informação. A mutação afeta exatamente essa proliferação do neurônio junto com essa bainha. E é essa bainha espessada, essa bainha alterada aí de maneira anômala, que inclusive pode ter inclusive alteração do próprio neurônio, é que vai repercutir então na formação do que seria um tumor. E aí vale a pena lembrar que nem todo tumor é maligno, né? E você é quem mais entende disso. Existe sim um risco de malignização aí que varia aí, né, de amostra para amostra, talvez você até saiba falar isso melhor, mas do que eu tenho como referência, em torno de 29% aí você pode encontrar aí de malignização, mas que varia muito. No que tange o neurônio e as manifestações neurológicas, o que a gente se preocupa, né? Eu acho que foi muito bacana o que a doutora Raíssa e a doutora Jéssica comentaram, porque neurofibromatose é uma doença muito antiga, o pessoal descreve desde 1400 depois de Cristo ali, ou seja, uma doença que, na verdade, apesar da descrição ter 200 anos, assim,
bem descrito ali, você tem relatos de já quase 700 anos. E o que a gente vê bem? O espessamento anormal do neurônio e dessa capa faz com que a medula nossa, que é só neurônio, tenha um entumecimento, incha, né, grosseiramente falando, a medula. E essa medula inchada vai comprimir o nervo que é sadio. Isso também vai acontecer, então, por exemplo, na raiz nervosa que está indo para a perna. Pode acometer o nervo que vem para a orelha, então a pessoa pode ter um chivanoma, né, que seria exatamente por esse espessamento do nervo que vai para inervar, né, para manter a audição. E são essas descrições que você tem. Então, o espessamento anormal e necessariamente não é maligno, mas a repercussão do nervo comprimindo gera uma repercussão que para o paciente pode sim vir a ser negativa, vai acabar repercutindo com um déficit, seja um déficit auditivo, um déficit motor, porque não anda, e aí você pensa, dentro da cabeça é só neurônio que está conduzindo energia todo o tempo, né? Toda a informação é por condução elétrica, né? Se você tem um neurônio que está espessado ali, que está transmitindo de uma maneira errada ou anormal aquele estímulo, aquilo fecha um curto-circuito. E aí você tem a epilepsia também. E aí pensa, às vezes é um espessamento muito mais sutil. E aí você pensa que todas as informações, seja de uma região de um lado do cérebro para o outro, da frente para a região, né, lá occipital, que é onde a gente tem a visão. Se o paciente tem uma via um pouco anômala, né, uma estrada meio ruim, digamos assim, o paciente começa a não entender bem o que ele está vendo, não consegue entender o que está se passando no seu mundo, e aí ele também tem dificuldade para aprender. Então, na verdade, é entender que o neurônio cresceu de maneira errada, e aí ele pode comprimir a perna, pode comprimir a informação que passa na cabeça, Mas aqui um alerta para uma mãe que está assistindo a gente. Então, se ela tem um filho que tem essa doença, ela deve se preocupar? A gente vai conseguir identificar isso desde cedo, já esse déficit de aprendizado? Ou isso é algo mais tardio? Então, o acompanhamento é fundamental, porque tem testes que são feitos, né, testes que a gente chama de neuropsicológicos, e que são fundamentais para a gente poder explanar com uma mãe exatamente qual área que está afetada. Então, mãe, sei lá, o problema dele é déficit de atenção. Não, o déficit dele é de compreensão. Não, o déficit é visual. O paciente vê, mas não compreende a informação que está sendo dita. Isso tudo, os testes são feitos para poder captar isso de maneira adequada. Inclusive, por exemplo, a via da memória é outra via da informação que você tem quanto à percepção do mundo. Então, tem testes que precisam ser feitos logo quando criança, e tem um teste específico para criança, e outros quando você está na fase, né, jovem e adulto. E isso muda de complexidade, né? E aí a gente vai, então, avaliar quanto é o QI dessa criança para ver se você consegue enquadrar realmente como um déficit intelectual ou não. Ou o paciente só tem uma dificuldade, às vezes, porque é criança, e necessariamente ter neurofibromatose não quer dizer que você vai ter epilepsia, não quer dizer que você tem deficiência intelectual, não quer dizer que você vai ter um tumor na sua medula que vai fazer você parar de andar em algum momento. São riscos que o paciente está exposto e que a gente precisa do acompanhamento, assim como eu preciso acompanhar com a doutora Raíssa para ver se essas lesões vão crescer, vão mudar de padrão, vão ter algum sinal que me sugere malignização, ou se eu tenho um tumor no olho e vai crescer e eu vou perder essa visão. Ou então se eu posso tratar isso de maneira mais adequada e mais precoce. Essa é a visão. É um acompanhamento longitudinal e multidisciplinar. Multidisciplinar, né? Como está aqui, né? Tem o ortopedista oncológico, tem o oftalmo, tem a dermato, tem o neuro, porque é o conjunto que vai trazer a boa assistência, o bom cuidado para esse paciente. E assim, é uma doença que você fala aí desses vários sintomas que ela pode apresentar, que tem uma variedade de expressão muito diferente, né? Então, assim, ela tem uma herança genética, mas os familiares podem ter manifestações clínicas totalmente diferentes. Uma mãe que tem um filho, a mãe pode ter o quadro leve, o filho ter um quadro grave. Então, assim, não tem muito como a gente prever, né? O que esses pacientes vão manifestar. Tanto a parte neurológica quanto cutânea. Então, assim, é difícil, né? Um desafio. Verdade. Só para completar, Bernardo, isso que a Raíssa falou, isso faz muita diferença, né? A gente tem um ambulatório aqui de neurogenética, e isso é uma coisa que a gente sempre fala com as famílias.
doença genética não quer dizer que se eu tenho, meu filho vai ter. Porque existe um conceito de penetrância. Então, assim, a doença acontece naquele paciente, necessariamente, mesmo tendo inclusive o gene, não quer dizer que você vai passar adiante a doença. Então, isso é um conceito que, assim, para tranquilizar, porque, assim, a gente tem que estar atento, assim como tem que estar atento às manchas, né? Raíssa falou que tem gente que tem mancha e não tem neurofibromatose. Ter, inclusive, a doença no que tange a genética não quer dizer que você vai ter a manifestação da doença propriamente dita. É por isso que essa é uma doença que, mais do que um tratamento intervencionista, o acompanhamento é o grande alerta dessa conversa aqui. E um acompanhamento multidisciplinar. Eu não sou capaz de assistir esse paciente completamente. E eu estou aqui não só por causa do que vocês estão falando. Dentre os critérios que foram definidos lá em 88, existe o acometimento ósseo, que a gente fala de alterações ósseas típicas, características, que não são tão frequentes, mas elas aparecem de uma forma muito peculiar. A mais comum delas, eu costumo sempre falar para o residente que está comigo, é a escoliose, que é a coluna torta. E normalmente ela apresenta formas, níveis muito leves, mas a apresentação clássica dela, Jéssica e Nadson, é muito significativa. É uma curva na região torácica que o paciente praticamente faz um C e ela tem impactos muito, muito importantes, além de outras alterações muito mais raras. Tem uma doença que aparece normalmente na tíbia, chama pseudoartrose congênita, que é uma doença que eu falo para o residente, essa é a doença de prova, não é a doença da vida. Essa aqui você não vai encontrar na vida. Só que o fato é que quando a gente fala de tumor, e eu vou devolver já para a Jéssica, os neurofibromas, eles são lesões eminentemente do bem, e eles têm 4 padrões, que é o padrão cutâneo, subcutâneo, espinhal e plexiforme. E plexiforme é onde me preocupa. E, doutor Bernardo, o que é plexiforme? Pelo amor de Deus. Plexiforme, você vai imaginar que são vários nervos, vários feixes que criaram neurofibromas e criaram uma região difusa. Então, quando a gente faz um corte na ressonância, por exemplo, a gente vai ver vários tipo olhinhos. Inclusive, tem um sinal que a gente vê na ressonância. Esse me preocupa. Esse me preocupa e ele também é um dos critérios diagnósticos. E aqui eu vou só fazer uma pausa para quem está vendo a gente entender os critérios diagnósticos. Foi definido em Bethesda que a gente tinha a necessidade de 2 critérios diagnósticos. Por isso que só a mancha não define. Que a gente tem outras doenças menos frequentes, mas que podem causar. Inclusive, aqui um abre aspas, Nadson, eu peguei um paciente com uma doença chamada McCune-Albright, que a gente não vai entrar aqui nessa discussão. Eu fiz questão de pedir para a mãe para tirar uma foto da lesão, uma mancha café com leite um pouquinho diferente. Mas voltando. Então, a gente tem as manchas café com leite com a padronização que a doutora Raíssa, dermatologista, falou, a presença de neurofibromas, 2 ou 1 plexiforme, que seria uma grande lesão, a presença dos nódulos de Litt, que a doutora Jéssica falou, terceiro critério, 4º, glioma óptico, não nessa ordem, tá bom, gente? Só para deixar bem claro. 5º, alterações clássicas ósseas. 6º, a relação dele com hereditariedade. E 7º, residente, você que vai me ver, eu vou fazer esse recorte e vou botar lá no canal para vocês. As sardas axilares ou ignais que apareceu na nossa prova como um sinal, chama sinal de Crowley. Então, esses 7, 2 deles são suficientes para você fechar. Perceba, a gente não tem nem critério maior ou menor, eles fecham o diagnóstico. O fato é que a transformação maligna virar câncer, a gente praticamente não falou disso ainda. Graças a Deus, de forma geral, isso é muito pouco frequente. Então, o neurofibroma virar um neurofibrosarcoma, vamos falar desse jeito, porque é a forma mais fácil de entender, é extremamente raro. Porém, os pacientes que têm neurofibrosarcoma, em sua maioria, ele tem relação com neurofibromatose. Paciente com neurofibromatose, na maioria das vezes, só 5%, um pouquinho mais, vai evoluir para um câncer de fato. Mas onde é que eu me preocupo? Gente, eu tenho um paciente que ele tem uma lesão na região da fossa poplítea, uma lesão enorme, E essa lesão está envolvendo o feixe que leva o sangue para o pé dele. E eu falei, caramba. Acompanhamento. No que a gente acompanhou, a gente percebeu que a lesão estava estável. E a lesão que me preocupa é uma lesão que não doía e passa a doer. Era de um tamanho e passou a crescer. Passou a dar sintomatologia, passou a irradiar uma dor para o pé. Poxa, essa me preocupa. Esse paciente teve um aumento de volume, Nadson, você acredita?
E o que é que eu fiz? Eu fui obrigado, eu não poderia conduzir ele assim, a pedir que biopsiasse a área de maior risco para ver se de fato havia malignização, porque senão só haveria uma cirurgia para ele, que não daria para preservar o membro. Graças a Deus a gente teve um excelente resultado, a lesão continuou se mostrando benigna. Gente, então vamos aproveitar, vamos finalizar, acho que a discussão foi bem rica, acho que a gente vai conseguir com um princípio maior aqui, que é alertar as pessoas, trazer com conhecimento uma forma de autocuidado, é isso que a gente busca aqui. Então, vou devolver a palavra para cada um de vocês para aquela mensagem para casa. Nadson, alguma coisa para a gente passar para o nosso paciente? O que é que fica? A principal mensagem aqui é: neurofibromatose de longe não é uma sentença de nenhuma dessas condições que a gente colocou aqui, muito pelo contrário, é uma coisa que é um alerta. É uma condição que tem uma certa prevalência na população. A gente sabe que algumas populações específicas têm uma maior prevalência, até por ser uma condição genética, mas o mais importante é ter um acompanhamento, ter um médico para chamar de seu, né? Seja um neurologista, ou um ortopedista, ou oftalmologista, ou dermatologista que conhece a sua doença e vai falar assim: olha, eu estou te conduzindo até esse ponto, a partir de agora eu vou te encaminhar para o meu colega, que é quem vai dar os cuidados ideais sobre essa condição. Sobre todas as condições que a gente falou, desde risco de deficiência intelectual, epilepsia, ou mesmo de uma paralisia do membro, né? Porque cresceu um tumor na medula ou no plexo ali, é uma coisa que a gente tem que acompanhar. Necessariamente nenhuma dessas condições vão acontecer. Então, se você tem neurofibromatose, procure um médico e siga com este médico para cuidar de você. Eu digo assim, né? No meu consultório, os pacientes que eu chego e recebo com suspeitas vêm encaminhados principalmente para dermato. E graças a Deus a gente tem bons colegas dermatologistas assim, clínicos, né? Que fazem a dermatologia, faz bem aí, e que mandam para a gente a suspeita e conseguem seguir com a gente. Recentemente, aí, eu tive uma segmentar. Nunca tinha tido um achado de uma segmentar. Até eu assim, não tinha muito conhecimento de literatura, porque eu ia dermato para ler, e não tinha alteração oftalmológica na criança, a criança seguir direitinho, vai acompanhar, né, como a gente acompanharia os demais, mas a maioria vem. Então, você precisa da consulta, precisa da multidisciplinaridade. A maioria dessas doenças, elas precisam disso. E como o Nath falou, se for uma doença crônica, uma doença genética, você vai acompanhar, né? A gente vai acompanhar como uma hipertensão e diabetes, por exemplo, que eles precisam também de multidisciplinaridade, que se torna uma rotina de um complementando o outro. Então, eu acho que mais ou menos precisa do oftalmo, a gente precisa acompanhar, ficar tranquilo em relação aos achados de exame para dar seguimento. Obrigado, Jéssica. Doutora Raíssa Pinheiro, dermato. E aí, o que é que fica para casa? Então, eu acho que é isso. Como a Jéssica falou, a dermato muitas vezes ela é a porta de entrada, né? Porque são sinais aí que estão mais explícitos para o paciente. Então, acho que prestar atenção nessas manchinhas café com leite numa quantidade muito grande, na presença dos neurofibromas, que são esses nódulozinhos, e nas manchinhas, né? As sardinhas da região da axila e virilha. E se aparecer, se você conhecer alguém que tenha, procurar uma ajuda profissional para a gente realmente reunir essa equipe multidisciplinar e conseguir conduzir aí, tentando evitar maiores complicações da doença e acompanhar. É isso aí. Então, acho que é um alerta. É isso aí. Gente, eu acho que a minha mensagem final, o que de fato mais me preocupa é o paciente passar a ter um câncer. E na maioria das vezes a gente consegue evitar ou conduzir de uma forma muito próxima. E não achem que esse câncer vai aparecer no início da doença. A descrição é que de 10 a 20 anos depois que surge o diagnóstico. Então, esse paciente ele precisa de um acompanhamento. O grande alerta aqui essa doença é uma doença de acompanhamento, de estar próximo do seu médico. Eu gostei muito do médico para chamar de seu, que o Dr. Nadson falou. Então, fica o alerta. A mancha na pele pode ser a porta de entrada para muitos outros achados que, se não forem conduzidos da melhor forma, a gente pode ter um desfecho não ideal. E finalizo aqui agradecendo a participação desses colegas fantásticos, muito mais que profissionais da medicina, são pessoas que fazem essa arte com amor, são amigos pessoais que eu tive o prazer de ter aqui nessa noite comigo. Então, novamente, obrigado, doutora Jéssica, oftalmo, doutor Nadson, que trabalha com a parte de neurologia, e doutora Raíssa, dermato, pela presença.
Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite.